Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, eu vou fazer depois uma introdução sobre Gênesis, não sobre Gênesis em si, mas o porquê da importância de nós estudarmos Gênesis. Qual que é a maior dificuldade que nós encontramos hoje, irmãos, ao meio evangélico, ao meio gospel? Outrora existia lá os legalistas, desde a época de Jesus. Hoje nós temos os legalistas também desse evangelho contemporâneo. Aqueles que ainda eles têm o dogma muito forte na vida deles, né? E por mais que eles conheceram a graça do Senhor, né? Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. O legalismo ainda aflora neles. Muitos vêm de igreja neopentecostais e pentecostais, quando descobre a teologia reformada, ela parece que, talvez não seja essa a expressão certa, mas meio que se revolta com o sistema, né? Porque parece que ele percebe que ele foi enganado, que o meio neopentecostal e pentecostal ele depende de algumas coisas mais, não só da palavra de Deus, mas precisa de muitos sinais, precisa daquilo que está ocorrendo. E eu entendo que dentro desse novo conhecimento as pessoas elas vão aos extremos. Eu sei porque ocorreu isso comigo também. Aí nós vamos perceber que é a graça do Senhor, apenas a graça nos basta. Independente das dificuldades que nós atravessamos, o que vai nos sustentar é essa graça. A graça vai gerar fé em nós. Acima de tudo, vai nos dar conhecimento do amor de Cristo. Então, o livro de Gênesis, ele lança os fundamentos para uma compreensão e interpretação adequada de toda a Bíblia. E se você não tem a compreensão de toda a Bíblia, muitos acham que a Bíblia está falando sobre ela. Sobre apenas como ela tem que agir, como ela tem que se portar. E muitas vezes não tem a compreensão de que a Bíblia fala sobre Cristo e tudo aquilo que Cristo fez e faz, e está fazendo, irá fazer, para que os seus filhos, os seus irmãos, aqueles a qual ele veio buscar e resgatar, persevere até o final. E quando você tem a compreensão da verdade do Evangelho, das doutrinas bíblicas, né? Quando você tem a compreensão de que Deus, as pessoas queriam fazer a obra de Deus, e quando perguntam como fazer a obra de Deus, a resposta lá em João creia no meu filho. Creia no meu filho, creia em Cristo Jesus. O que está faltando para nós é crer na obra de Cristo. Então, é óbvio que desde do começo, quando você começa a ter a visão das doutrinas básicas que envolvem tópicos como pecado, juízo, salvação, o caráter de Deus, o Messias e inúmeros outros assuntos relevantes e centrais, ela deve começar pelo estudo de Gênesis. Muitas das doutrinas são encontradas de forma embrionária em Gênesis e precisam ser identificadas ao longo do restante da Bíblia à medida que se desenvolvem e se desdobram.
E eu sei, irmãos, que embora essa ideia seja simples, na realidade ela recebe pouca atenção nos estudos bíblicos nos dias de hoje. Porque as pessoas parecem que não gostam de estudar, elas são muito imediatistas. E o Evangelho está proporcionando esse imediato para elas. Elas precisam resolver os problemas dela hoje. Ela está com um problema financeiro hoje, ela está com um problema de saúde hoje, ela está com um problema familiar hoje, ela tem as demandas dela que precisam ser resolver hoje. E se vende no Evangelho, que o Evangelho vai resolver esses problemas. Por isso é importante que se trabalhe a protologia, que é o ramo da teologia que estuda as origens do universo e da vida, segundo o ponto de vista fé. Ponto de vista fé. Elaborando assim a teologia da criação. Se as pessoas não têm nem noção do porquê elas estão nesse mundo, porque muitas se perguntam para elas porque elas estão aqui, elas vão falar para ser felizes. Elas estão aqui para ser felizes. Os nossos irmãos do passado que foram jogados para os leões comer, nas covas dos leões, que foram torturados, que foram colocados para ser incendiados, esses não nasceram para ser felizes. Mas a nossa geração contemporânea nasceu para ser feliz. Porque eles acreditam que o Evangelho vai fazer eles felizes aqui nessa terra. Eu já preguei sobre isso, sobre o gozo do Evangelho. Né? Então, assim, se quisermos discernir o papel adequado do trabalho na vida do crente, deveríamos estudar o mandamento para o trabalho dado por Deus a Adão no Jardim do Éden. E esse mandamento cultural é tão relevante hoje como foi no primeiro ambiente humano. O Novo Testamento, em sua história, teologia e doutrina, não surge em um vácuo. Ele se desenvolve a partir dos ensinamentos do Antigo Testamento. E esse método de interpretação espelha o de Jesus, que, por exemplo, quando perguntado sobre a natureza do casamento, respondeu citando Gênesis 2. E além de estabelecer os fundamentos para a compreensão do restante da Bíblia, Gênesis também prenuncia o evento central das Escrituras, a vida, morte e ressurreição de Cristo. Qual o evento central das Escrituras? Não é você. Não sou eu o evento central das Escrituras. É Cristo. A vida, a morte e ressurreição de Cristo. Quando você começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, com a visão em Cristo, e eu sei que isso só é capaz através do Espírito Santo, você vai começar a compreender o Evangelho realmente. Você vai começar a compreender o Evangelho vindo do próprio Deus, através da sua palavra, não mais vindo através de pessoas. Isso, irmãos, faz toda a diferença. Toda a diferença, irmãos. E é mencionado na palavra profética, dada em Gênesis 3,15, que fala de um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e resgataria a humanidade. O próprio Novo Testamento, com frequência, se refere ou alude a Gênesis ao explicar os caminhos do Evangelho. Da apresentação dos patriarcas como modelo de fé, nas promessas de Deus em Hebreus 11, a conexão explícita que Cristo faz entre a preservação divina de Noé no dilúvio e a preservação do seu povo quando o juízo vier. Veja, meus irmãos, você tem a segurança em Cristo Jesus. Essa gangorra de sobe e desce, de que hoje você está salvo, amanhã você não está mais, hoje você está salvo, essa margarida, bem me quer, mal me quer, isso é o homem que criou, irmãos. Para mais uma vez aprisionar pessoas na religião, através do medo e da necessidade. E o pior, da ganância.
da vantagem, de se levar vantagem em alguma coisa. O medo, a necessidade, a ganância e o querer levar vantagem. Não importa se é vantagem em cima de Deus ou não. E aí a religião vende isso às pessoas. Ela vende isso às pessoas. Então Gênesis inclui muitas imagens que prefiguram o Evangelho. Uma das mais significativas é a imagem do pecado de Adão, lá no jardim, o que trouxe morte sobre todas as pessoas. Trouxe morte sobre todas as pessoas. Tem muitas pessoas que acham, apesar de estar numa igreja, que ela não tem nada a ver com o pecado de Adão. Que o pecado de Adão não atingiu ela e não atinge. O apóstolo Paulo comenta que Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos, lá em 5, versículo 14. E esse segundo Adão, esse último Adão, Jesus Cristo traz vida para seu povo e não morte. Como Paulo comenta ainda, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos 5,15. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Então, foram abundantes sobre muitos. Nós poderíamos explorar mais desses paralelos, mas a mensagem é clara. Gênesis lança os fundamentos para a Bíblia como um todo, tanto como um prólogo histórico e teológico, como uma sombra do Evangelho que seria tornada visível na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, como tudo aponta para Cristo, você vê essa obra consumada em Cristo Jesus. Daí nós crermos no Filho, daí nós crermos em Cristo Jesus, na sua obra redentora, perfeita, intocável. Mas é vendido que você ainda tem que retocar essa obra. E Jesus Cristo é a semente da mulher. A Bíblia está anunciando a vinda do Redentor. Como nós lemos em Gênesis 3,15. Ele é a semente da mulher. Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome. Os nomes atribuídos a ele começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. E juntos expressam o caráter incomparável de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E refletir sobre eles nos prepara melhor para responder às exortações das Escrituras, para focar nele o nosso olhar e para meditar sobre o quanto ele é grandioso. Ser capaz de pensar longa e carinhosamente sobre o Senhor Jesus é uma arte que está desaparecendo. Porque os cultos, eles não são mais cristocêntricos. Os cultos são antropocêntricos. Os cultos são feitos para os homens, para agradar os homens, para as necessidades dos homens. E mais à frente eu quero que você entenda que o pecado de Eva, quando ela pecou pelo olhar. A disciplina necessária para refletir sobre ele por um período prolongado, a ser cativado por ele, foi relegada a um lugar secundário na vida cristã contemporânea. Jesus Cristo não é o centro mais de muitas igrejas. Não é. Jesus Cristo é aquela entidade colocada lá como se você tivesse em outra religião, a qual você vai fazer algum sacrifício para ele te recompensar. Está lá, você sacrifica, você dá dinheiro, você sobe no monte, você guarda os mandamentos, você faz alguma coisa, aí através disso você vai ser recompensado por aquela entidade que está ali naquele meio.
Mas é só você olhar as músicas, é só você ver como que tudo acontece dentro do chamado culto, que você vê que o homem é o centro. Você vai receber o que você veio buscar. O culto foi uma benção, né? Meu irmão, o culto foi uma benção, né? Pai, não, nem sabia que o culto tinha sido para ele. Nós chegamos num lugar para cultuar a Deus. Se vai agradar eu, vai agradar você, não importa, irmãos. Se você chega num lugar esperando algo perfeito, também nem vai lá, porque se você espera algo perfeito, você já vai, quando você entrar lá, você já vai estragar o local. Então nós cultuamos aquele que é perfeito. Nós honramos e glorificamos e damos todo o nosso culto a Deus. Nos rendemos à sua soberana. Estamos lá em culto de ações de graça, agradecendo por tão grande salvação que foi nos oferecida através do Filho Jesus Cristo. Eu não sei se você consegue perceber a diferença, irmão, irmã. Então a ação e não a meditação está na ordem do dia. Infelizmente, muitas vezes essa ação não está impregnada da graça e do poder de Deus. Não está impregnada da graça e do poder de Cristo, Cristo Jesus. E como é diferente o exemplo do apóstolo Paulo, para quem o viver é Cristo, ou do autor da carta aos Hebreus, que nos exorta a considerar Jesus. Não, você não é o centro das atenções. Temos que viver Cristo, considerar Jesus em nossas vidas. E o culto tem que ser para Ele. Precisamos aprender a recuperar essa centralidade de Cristo em nossa era agitada e repleta de atividades. E eu entendo isso, irmãos. Muitos de nós somos, por natureza, bastante impacientes. As ferramentas mais comuns da vida, usadas todos os dias, nossos computadores, toda a nossa tecnologia, nosso celular, simplesmente aumenta essa impaciência. Quando você clica em alguma coisa, que você quer consultar alguma coisa no telefone, na internet, você quer que o negócio seja rápido. Nosso tempo está escasso. Temos muitos afazeres. E nos acomodamos a chegar em numa igreja, em algum lugar onde alguém vai falar sobre a palavra de Deus, e ali achar que nos alimentamos e está tudo bem. Isso é um relacionamento com Deus. Essa é uma ideia totalmente católica, uma ideia de outra religião. Nós, cristãos, somos chamados a nos relacionar com Cristo, com Deus através de Cristo, todos os dias, em todos os momentos. Quando a palavra nos fala orar sem cessar, não quer dizer que nós vamos ficar 24 horas de joelhos, não, irmãos. Orar, falar, conversar com Deus, estar na presença dEle, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós somos templo do Espírito Santo. Isso é algo inseparável da vida do cristão. Então, sendo assim, só nos pode fazer bem gastar as poucas horas que nos resta, que nos é necessárias, para ler as páginas da Bíblia concentradas e fixadas na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não abre a Bíblia querendo achar Cristo nela, você simplesmente, irmãos, a Bíblia para você é uma caixinha de sorte, onde você põe o dedinho lá em cima, principalmente em Salmos, abre mais ou menos no meio da Bíblia, vai cair em Salmo, põe o dedinho, a palavra do dia. E sem contar, né, irmãos, aqueles, hoje, né, o diário, todo mundo vê, tem um versículo que coloca a meditação do dia, põe um versículo, e um fica mandando para o outro essa meditação para o dia. A corrente do bem. A corrente do bem. Isso não é evangelho, irmãos.
meus irmãos. Não é evangelho. Me perdoe, isso não é evangelho. Não é evangelho. Você pode dar o nome que você quiser, não é evangelho. Não está falando das boas novas da salvação de Cristo Jesus, não está. Autoajuda, criando esperança para você, o que você quiser colocar o nome. Coaching, pessoas ganhando dinheiro a rodo com tudo isso. Então, mas não é evangelho. Começar do princípio é sempre o melhor lugar. Por isso vamos em Gênesis. Gênesis é o livro dos começos. Ali encontramos o primeiro indício da vinda de um redentor. Ele é a semente da mulher. É interessante um livro de Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele fala lá em busca do paraíso perdido. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele vai demonstrar que o homem tenta voltar para o paraíso pelas suas próprias forças. E é vendido isso. Qualquer dia eu prego sobre isso. É vendido isso. O homem querendo voltar para o paraíso com as suas próprias forças. Então, Gênesis é o livro dos começos. Ali encontramos o primeiro indício da vinda de um redentor. Ele é a semente da mulher. No jardim, Deus disse no jardim do Éden, e ele se dirigiu à serpente que havia com sucesso tentado Adão e Eva ao pecado, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, semente, e o seu descendente, semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O contexto é familiar. Deus colocou Adão e Eva em um lindo jardim. Toda a árvore daquele jardim é bonita de ver, e seus frutos são deliciosos. Mas há uma árvore no jardim sobre a qual Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E muitos acreditam que não morreram, que resta um sopro de vida ainda que ele pode, através desse sopro de vida, responder a Deus ainda, através desse sopro, porque ele não está morto. E aparentemente a questão não era que houvesse algo inerentemente venenoso nessa árvore em particular. Na verdade, ela é descrita exatamente nos mesmos termos que qualquer outra árvore. Ela não dá frutos feios e venenosos. Não. A característica distintiva dessa árvore é que Deus disse sobre ela, o que Deus falou sobre ela. Pois o Deus todo generoso, que dera a Adão e Eva tudo o que havia no jardim para desfrutarem, também lhes disse: agora provem seu amor por mim, mostrem sua confiança e sua obediência a mim como um Deus generoso, não porque vocês sabiam a diferença entre essa árvore e qualquer outra, mas simplesmente porque eu, como seu pai, lhes disse em relação a essa árvore: confiem em mim e me obedeçam. Veja, irmãos, Adão e Eva, sendo perfeitos, tendo a liberdade, ali eles tinham o livre-arbítrio, o poder de decisão. Eles cederam e caíram. Imagine eu e você caídos. Qual vocês acham a escolha que nós vamos fazer? Se você não compreender isso, você está se colocando no mesmo patamar de Adão e Eva na época que eles não tinham pecado ainda. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos, nós nascemos inimigos de Deus. Então, a ordem que Deus deu para Adão e Eva para confiar nele é a ordem que Deus dá a nós em João, quando ele fala assim, viu, qual que é a obra que vocês têm que fazer? Creia no meu filho. Confia no meu filho. Confie na obra redentora do meu filho. Não confie nos seus braços e na sua força. Não confie no que vocês estão vendo. Confie naquilo que vocês ouviram de mim. Irmãos, põe uma coisa na cabeça de vocês que pode fazer toda a diferença. Deus deixou a palavra para que nós pudéssemos ouvir a sua voz
Não houve voz de profeta de cima de púlpito. Não, irmãos. Tudo que você ouvir, faça como os bereanos. Veja se condiz com a palavra de Deus. A maior autoridade que nós temos é a palavra de Deus, que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, a qual o mesmo Espírito que habita em nós, que vai nos mostrar, nos vai dar entendimento, discernimento espiritual sobre a verdade. É por isso que os filhos de Deus não vão ser enganados. Então é um chamado à vida de fé que vai do início ao fim da Bíblia. Crer e observar. Crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece. Ele obedece ao quê? Ao que Cristo mandou. O que Deus mandou através do Filho Jesus Cristo. Mas então a serpente apareceu cantando uma canção diferente. Creu em mim e observam tudo quanto eu ordenar. Os pecadores obedecer não devem nada do que Deus mandar. Se você está dando voz àquilo que está fora da palavra de Deus, você está dando voz ao diabo, que oferece as coisas mais fáceis, mais agradáveis. Deus colocou vocês nesse jardim cheio de todas essas árvores gloriosas e todos esses frutos deliciosos. Então disse, vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores. É claro que Eva tentou discutir com a serpente, mas falhou e acabou sendo atraída pelo seu ardil. Ela avaliou o significado da árvore através dos olhos e não através dos ouvidos. Ela avaliou o significado da árvore através dos olhos, não através dos ouvidos. Em vez de ouvir o que Deus dissera sobre a árvore, ela pensou apenas naquilo que se podia ver, nada mais. O que se podia ver nela, o que estava contido na árvore. E afinal parecia deliciosa e atrativa. Ela não tinha compreendido o princípio divino de que os crentes veem com os ouvidos, não com os olhos, ao ouvirem a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Não a palavra, pela palavra de Cristo. A palavra, você pode pegar um livro e colocar dizeres da Bíblia, ali contém a palavra de Deus. Não, ela não é a palavra. Então, a fé vem pelo ouvir pela palavra, como fala em Romanos 10, 17. Pela palavra de Cristo. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Se você não compreender que você tem que ouvir, e essa fé vem pelo ouvir, não vem com os olhos, não vem o que as pessoas estão mostrando ali na frente, fazendo magiquinha. Tem uns apóstolos aí, uns hereges que põem suco dentro de água para falar que transformou água em vinho. E as pessoas estão olhando aquilo, vendo as mágicas, vendo os truques nas mãos desses picareta vagabundo. E elas acreditam naquilo. E desconfiam da palavra, daquilo que elas ouviram da boca de Deus. E hoje ainda é assim. As pessoas procuram o quê? Uma igreja o quê? Elas procuram uma igreja para aquilo que elas veem. Nossa, que igreja bonita, né? Nossa, tem uns lugares bonitos, né? Você viu a poltrona como é bonita, o ar bonito, as pessoas bem vestidas, cheirosas, o lugar agradável no centro, tem estacionamento, tem lugar para colocar criança, tem isso. As pessoas são atraídas por isso, elas não são atraídas pela palavra. Elas são atraídas por aquilo que elas estão vendo. E é por isso que Satanás é ardil, ele é velho, e ele continua enganando as pessoas pelos olhos. Pelos olhos. Continua enganando as pessoas pelos olhos, para aquilo que elas estão vendo. Não pela palavra, porque a palavra de Deus desses lugares, mas está longe, já foi faz muito tempo. Por mais que ela fique falando assim, nossa, que palavra, hein? Nossa, essa palavra foi de Deus. Mas não foi nada. Foi nada. Soa como verdade, soa bonito, soa agradável. E foi a mesma maneira que
que a serpente enganou Eva. E como Paulo fala, né? Que ele tem receio de que, como a serpente enganou Eva, as pessoas continuam sendo enganadas. Sabe por quê? Essa sempre é a artimanha da serpente. Além disso, que a melhor maneira de provocar a queda de Adão, senão com a própria Eva, admitiu mais tarde, enganando a mulher e depois utilizando-se dela. E Satanás usou o melhor das dádivas de Deus a Adão para ganhar vantagem sobre ele, atraí-lo ao pecado. E assim, por sua vez, Adão levou o universo à ruína. Deus aparece e expõe o casal pecador. Eles dão suas desculpas patéticas. O homem culpa a mulher culpa a serpente, então Deus pronuncia 3 palavras de julgamento. A primeira que é um julgamento sobre Adão, relacionado à sua tarefa de tomar conta do jardim e ao seu chamado para transformar o mundo inteiro em um jardim para Deus. O que você tem que compreender é que Adão falhou nesse papel, mas Cristo não falhou. Há um julgamento sobre Eva relacionado particularmente à gravidez e à sua atitude para com seu marido, a qual Jesus também, como noivo da igreja, resgata essa obrigação de Eva. E há um julgamento sobre a serpente. Surpreendentemente, esse julgamento sobre a serpente contém uma semente da gloriosa esperança do Evangelho, onde fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência semente e o seu descendente semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para que você entenda um pouquinho melhor isso, eu vou trazer a passagem lá da estrada de Emaús. Porque você vai compreender que há uma maneira de se vencer tudo isso, é confiando em Cristo, através da sua palavra. Quando traçamos o modo como o Antigo Testamento desenvolve esse tema, estamos, de certa forma, tentando alcançar o próprio Jesus, enquanto ele conversava com 2 dos seus discípulos no caminho para Emaús, na tarde da sua ressurreição. Estamos tentando ouvir secretamente o que ele disse. Os discípulos ficaram confusos, perplexos e angustiados por causa da morte de Jesus. E ele lhes mostrou as Escrituras. Vocês não veem como essas Escrituras mostram que o Messias sofreria, morreria, ressuscitaria, entraria no seu reino e depois estenderia esse reino a todo mundo? E pelo jeito eles não conseguiram ver. Como gostaríamos de estar lá com o nosso telefone, com o nosso iPhone ou outra coisa para registrar tudo que Jesus tinha falado, para reproduzir as passagens do Antigo Testamento para as quais Jesus chamou a atenção. Ele sem dúvida tinha memorizado. Talvez ele simplesmente foi dizendo uma após outra naquela curta jornada. E mais tarde, por um período de várias semanas, ele continuou voltando aos discípulos e mostrando-lhe todas as maneiras pelas quais o Antigo Testamento apontava para ele. E quando nosso Senhor Jesus fez isso, e sempre ele faz isso através da sua palavra e do seu Espírito, 3 coisas acontecem, meus irmãos. Primeiro, ele fornece uma exposição das Escrituras. Segundo, ele traz iluminação à mente. E terceiro, ele cria uma paixão por ele mesmo no coração. Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Quando você lê as Escrituras, você tem interesse, arde o seu coração, meu irmão e minha irmã. Essa foi a reação dos 2 discípulos quando eles os deixou. Essa é a função de qualquer estudo da Bíblia. É o que queremos que aconteça sempre que lemos o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre Jesus. Lemos, ouvimos as Escrituras e recorremos ao Espírito Santo para iluminá-las. Senhor, não me deixe, Senhor, no engano. Não me deixe no engano. Traz compreendimento, me dá discernimento espiritual. Quando Ele faz, nosso coração arde de dentro de nós. Este é estranhamente aquecido. Se já experimentamos esse tipo de ardor no coração, queremos que nosso coração
Arda assim, repetidas vezes, de amor pelo Salvador e pelos seus ensinamentos, de amor por Cristo. A palavra nos traz amor a Cristo. E se isso acontecer, não há melhor lugar para começar do que onde suspeitamos que Jesus começou, em Gênesis 3,15. Aqui nessa promessa do conflito entre as duas sementes. Os antagonistas são descritos pela primeira vez como semente da mulher e a semente da serpente. Mas o ápice do conflito está destinado a ser mais pessoal e individual entre a semente da mulher e a própria serpente. Que é a própria serpente? E esse confronto, esse antagonista final do mal não é mais a semente da serpente, mas a própria serpente. De forma implícita, então a semente final da mulher é também um indivíduo, um que esmagaria o outro. A semente da mulher, Cristo. Por enquanto a serpente esmagaria apenas o calcanhar da semente da mulher, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Um golpe que seria fatal. Um golpe que seria fatal. Se dessemos a vocês um cartão em branco para você escrever, convidando-o a responder à pergunta por qual razão o Filho de Deus se manifestou, qual a sua resposta? Qual a resposta que daria? A resposta que nós podemos dar é o que João falou. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Se ele se manifestou para destruir as obras do diabo, você acha que foi destruído ou não? O que você acha? Quando Cristo se manifestou, veio para desfazer o que a serpente havia feito. Pela sua vida e ministério, bem como acima de tudo, através de sua morte e ressurreição, ele destruiu todas as obras do diabo. E como essas palavras iluminam o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando pensamos na salvação, usamos a palavra como perdão e justificação. E com razão. Mas observe que não há menção em Gênesis 3,15 de perdão ou justificação. Isso não importa? Claro que sim, claro que importa. Mas as palavras de Deus aqui colocam toda a ênfase no conflito, porém inimizade. E, portanto, na nossa necessidade de sermos libertos da escravidão do maligno, para não sermos mais prisioneiros do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como Paulo fala em Efésios, capítulo 2. Então, ela é uma biblioteca que traça um conflito cósmico de longa data entre as duas sementes. Que termina onde, irmãos? Onde termina? Na cruz do Calvário. Lá foi consumado. Lá está consumado. E você não pode deixar de observar o poder e o alcance do seu entendimento sobre a corrente que ligava o passado das sombras simbólicas com o presente iluminado pelo sol. Não, irmãos. Não. O que nós temos que entender agora que Cristo já não necessita sangrar mais, está consumado. Não precisa chorar, está consumado. Deus, o Espírito Santo, não necessita tardar-se por causa de tua indignidade e tua necessidade de esperar por causa de tua impotência. Está consumado. Qualquer pedra de tropeço é jogada fora do caminho. As barras de bronze foram retorcidas, as portas de ferro foram feitas pedaços. Está consumado. O que o Evangelho vem através disso quando você tem o entendimento? Venham e sejam bem-vindos. Venham e sejam bem-vindos. Não, você não precisa mais de joguinho de regra. A mesa está servida, os novilhos engordados foram sacrificados, os bois estão prontos. Vejam, aqui está o mensageiro. É um chamado de Cristo. Da obra perfeita de Cristo, venham dos caminhos e dos valados, venham dos esconderijos, dos esgotos, venham das biqueiras, venham da prostituição, venham vocês que são mais vis dos vis, vocês que odeiam a si mesmo hoje, venham, é o chamado do Evangelho. É o chamado do Evangelho, de uma obra consumada. Jesus o chama. E você? Ouve a voz do seu Salvador? Se você ouviu,
tenha a confiança de que está consumado. Creia na obra de Cristo, creia no Filho de Deus. Que o Espírito de Deus, repita o convite, converta-o em um chamado eficaz para muitos corações. Para que nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado e glorificado, o único que é digno de receber honra e glória de pecadores. Você que vive um evangelho de sobe e desce, creia na obra consumada na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo ilumine os vossos corações.